Agora, se você duvida que isso vai suceder mesmo, bom, talvez você mude de opinião depois de ouvir o Chris Bledsoe. Chris Bledsoe, o maior médium de todos os tempos, pelo menos na atualidade. Todos os tempos, não. Tivemos Chico Xavier, tivemos Edgar Cayce, mas na atualidade, eu diria que sim. Porque eu não conheço nenhum outro médico que é consultado por generais 2 estrelas, políticos que vão atrás dele, agentes da inteligência. Ele tem credibilidade. Tem muita credibilidade. Lembrando que o Chris Bledsoe ele é consultor. Ele acho que é o único canalizador que é consultor de agências de inteligência e de políticos. Última hora. Chris Bledsoe, autor de OVNIs de Deus, que é um livro excelente, recomendo. Leiam esse livro. Se você não leu, você perdeu metade de sua vida. OVNIs de Deus, de Chris Bledsoe. Acaba de participar de uma... já vou adiantando, não tem em inglês, tá? Eu me virei, mas consegui ler o livro do Chris Bledsoe. Pois bem. Acaba de participar de uma entrevista com Jesse Michels, no programa America Alchemy. Ele revela encontros contínuos com orbes e mensagens da dama, a Lady, a superconsciência feminina. Uma entidade divina feminina. Sim, próxima à fonte criadora. Uma definição perfeita. Alertando que uma inteligência não humana intervirá para impedir a escalada do conflito Irã-Israel, com as tensões no auge agora. Sim, está tendo muitas tensões. Espero eu que o povo consiga resolver isso. Talvez, no máximo, uma intervenção pontual, cirúrgica, por parte do Irã. Porque ali é um terreno muito perigoso. É um verdadeiro barril de pólvora que pode arrastar o mundo para um confronto global. Aliás, isso foi tramado, isso foi profetizado pelos próprios escuros. E sua previsão para a Páscoa de 2026 se aproximando. Aqui palavras textuais do nosso queridíssimo Chris Bledsoe, que eu faço questão de ler para vocês. Orbes aparecendo no meu quarto, sobre as minhas cadeiras e voando pela casa, e coisas assim. Então você acha que vivencia isso mais do que qualquer pessoa do mundo? Perguntou para ele. Eu não vi ninguém com os dados que eu tenho. Verdade. Meus amigos, é impressionante. Se você for na casa do Chris Bledsoe, que ele mora numa casa simples, tá? Até hoje. Uma pessoa simples. Ele vive das suas conferências. Inclusive, há pouco o Chris Bledsoe fez uma conferência ali, onde algumas centenas de pessoas viram orbs. Vários oficiais do governo tiveram essa experiência, puderam testemunhar essa experiência através do Chris Bledsoe. Se você for na casa do Chris Bledsoe, é orbe o tempo todo. É na cozinha, é no sofá, você vai comer com os orbes, você vai assistir televisão com os orbes. Inclusive, o pessoal da televisão, do History, conferiu isso. E o Chris Bledsoe é realmente impressionante. É fora do comum. É diferenciado. Aí perguntou, mas isso só acontece com você, Chris Bledsoe? No caso, o Jesse Michels. Eu não vi ninguém com os dados que eu tenho. As pessoas estão vendo isso agora. E eu previ isso no meu livro. Verdade. Várias pessoas estão tendo experiências com esses orbes. Ele fala que a dama e outras consciências interdimensionais entrariam em contato com várias pessoas do mundo. E, de fato, isso está sucedendo. Lembrando que o próprio Stephen Burns mostrou que com o enfraquecimento, o JJ Bennett, o enfraquecimento do campo magnético da Terra está propiciando a entrada de vários seres plasmáticos na baixa atmosfera. Vários deles foram fotografados. E isso tende a aumentar. E isto é ciência. Isso é um fato constatável. Você lerá onde escrevi sobre um certo incidente que acontecerá no futuro, que seria quando o Irã e Israel começassem a trocar mísseis um contra o outro. Nesse momento, essas bolas de luz, bolas de plasma, seres plasmóides, lembrando que seres interdimensionais, seres de outras dimensões, também se utilizam do plasma, o quarto estado da matéria, como veículo, como meio, recurso para se manifestar em nossa realidade tridimensional. Esses orbes começariam a aparecer e se revelar ao mundo. Eu escrevi sobre isso. E isso foi algo que falei há 10, 12 anos atrás. Então veja o que aconteceu, por exemplo, em novembro de 2023. E o que aconteceu também no início de 2025. Os orbes apareceram. E o governo teve que recuar.
tanto os Estados Unidos, tanto Israel, assim como o Irã. O sinal de pré-ativação doméstica. Os orbes apareceram de forma privada para Bredson agora, para uma crescente rede de indivíduos sensíveis ao redor do mundo. Não são aleatórios. São exercícios de calibração e contato preliminar. São como um ping do radar da consciência humana, testando a receptividade, estabelecendo uma conexão e, acima de tudo, construindo uma base de dados experiencial irrefutável fora do controle governamental. Enquanto os governos tentam controlar a narrativa, a verdade se manifesta nas salas de estar. Isso torna a supressão total impossível, pois o fenômeno já ultrapassou os programas de acesso especial e se tornou um fato pessoal e coletivo emergente. Lembre, quem se recorda aqui desta live incrível do Stefan Burns? Os seres de plasma estão chegando. Foi sensacional ver um cientista falando isso. Os seres de plasma já estão aqui. Se você não assistiu, você perdeu metade da sua vida. Tá aqui. Eles estão chegando com fatos. E eu repassei para vocês em português aqui no canal Denis Viana Mundo Secreto. Avistamentos estranhos se tornando mais frequentes à medida que a atividade solar energiza a Terra. Dos seres de plasma. Os plasmoides. Fato. Várias imagens. Está acontecendo. Parece que o Chris Bredson não está de brincadeira mesmo, não. E a dama também, obviamente. Não está de brincadeira. Sensacional. A linha vermelha geopolítica e o protocolo de intervenção. Bledsoe é explícito. O conflito aberto e regional entre Israel e Irã é o ponto de ruptura. A linha vermelha que os extraterrestres não vão tolerar. Pois é. Este não é um conflito qualquer. É o que envolveria potências nucleares latentes. Arrastaria o mundo árabe e potencialmente forçaria o envolvimento direto do URSS e dos Estados Unidos. É a grande guerra 3D em gestação. Segundo a inteligência, 3D que vocês entenderam, né? Isso. 3G. Pois é. E da terceira dimensão. Segundo a inteligência que ele canaliza, cruzar essa linha não resultaria em vitória para nenhum lado humano. Resultaria na ativação imediata do protocolo de intervenção. Façam isso. Aliás, se vocês tentarem uma 3G, o protocolo de intervenção será acionado na sequência. Quem falou isso foi Adamo. Os dois caminhos da revelação. Catástrofe ou coordenação. Só existem dois caminhos. Só tem essas duas opções. Então não existe isso, volto a repetir, de 10, 20 anos. Tá? Desculpa acabar com seus sonhos infantis. Não tem essa de o mundo vai ficar nessa mesmice por mais 10, 20, 30 anos. Sinto lhe dizer. Diante desse gatilho, as forças superiores, a Dama e o Comando Ashtar, Comando Ashtar, do Jorge Van Tess, foi o primeiro contatado do Comando Ashtar. Tem muita gente que fala do Comando Ashtar, mas nem conhece a história do Comando Ashtar. E fala um monte de sandice, infelizmente, desinformando. Isso é assunto para outra live. E a Federação Galáctica teria dois modos de operação definidos pela resposta humana. 2. E isso depende da resposta humana. Primeiro, a revelação por intervenção catastrófica, o caminho do trauma. Se a humanidade, através de suas lideranças beligerantes, principalmente da União Europeia, né, que gosta de uma batalha interminável, Natinho também, tem aquela tara por batalha. A maioria dos globalistas são assim, sem falar dos neocons do Partido Republicano, assim como os democratas, que têm tara por guerras intermináveis, do complexo industrial militar e afins. Ignorar todos os avisos e cruzar a linha vermelha, como conflito de larga escala, a intervenção será pública, global, humilhante para os poderes estabelecidos. Vão ficar de joelhos. Imagine só, preste atenção. Orbes em massa, não em quartos, mas no céu, sobre as capitais mundiais. E campos de batalha. Imagine mísseis sendo desativados em pleno voo por pulsos eletromagnéticos.
E isto seria a representação fiel da visão da Rebecca Rose do projeto Bala de Prata Montauk, onde ela foi submetida com 6 aninhos de idade. E ela viu este futuro. Uma revelação catastrófica. Nesses moldes. Exercidos sendo paralisados arsenais nucleares, tornando inertes. Seria uma demonstração de força tão absoluta, desmoralizaria instantaneamente todos os governos, exércitos e agências de inteligência. A revelação viria pelo colapso total da autoridade do velho mundo. Seria o reset mais traumático possível, mas que impediria a autoaniquilação. Sim. Mas também temos a opção 2, revelação por transição coordenada, o caminho da paz forçada. E é este caminho que o loirão tem que traçar, tem que percorrer. Este é o caminho que exige ação humana, antecipatória. Baseia-se na premissa de que elites no poder, especialmente aqueles dentro dos Estados Unidos, do URSS e também da China, têm conhecimento interno desses avisos, como os de Bredson e da Dama. Conhecem essas advertências. Lembrando que essa advertência da Dama está em harmonia perfeita com a mesma advertência, com o mesmo teor do Raziel, do JP, George Papa. Uma sincronia perfeita. Mas também de outros canais, seus próprios encontros ultrassensíveis. Sabendo que a batalha leva à intervenção catastrófica e à perda total do seu poder, eles seriam forçados a negociar um acordo radical. Garantia de paz e queda de regimes opressores. A Dama está exigindo isso, não está pedindo. Está exigindo. A Ziel também. Mas se não quiser fazer, tudo bem. A gente vai para o plano B. Não tem problema nenhum. Um cessar-fogo global forçado começaria pela Usante e pelo Oriente Médio. A queda de figuras como Madurinho seria um sinal menor desse processo. É só o começo. É só o início. É só o start inicial. O ponto de ignição. Redefinição geopolítica multipolar. Reconhecimento formal e negociadas esferas de influência quintais de influência geopolítica para remover os pontos de conflito que levam às guerras. Por isso que o Xichao fez aquela pressão, né, falando, não, que, na verdade, quando o Xichao e o Putin estavam defendendo o Madurinho, na verdade, eles estavam exigindo o seu pedaço do doce. Pois bem, você se adiantou, você já pegou o seu doce, já está muito bem encaminhado, nós queremos também nosso pedaço de doce. Pois bem. Estipulação do estado profundo espúrio. A limpeza interna, os programas de acesso especial e as agências de inteligência por trás dos testes nucleares secretos, da supressão tecnológica da batalha oculta contra OVNIs, seriam desmantelados pelos seus próprios governos, como um gesto de boa-fé para evitar a intervenção extraterrestre direta. Tudo demonstrando boa-fé para vocês, já começando com o Madurinho, depois vai a Colômbia, tem uma sucessão aí de casos pendentes, mas já estamos providenciando, viu, Dama? Já estamos providenciando. Não precisa começar com a intervenção direta. Sabe a decisão, principalmente do loirão. Putin também tem que cooperar, né, Putin? Cooperar. Claro que você está esperando que o loirão tenha uma ação mais contundente com o caso com o Zé, da Ucrânia, mas vai acontecer, meu querido. Xichao também. Aliás, esse aviso é para todos vocês. Receberam o mesmo recado. Queda controlada da supressão tecnológica. Com obstáculos do estado profundo removidos, começaria uma revelação escalonada e controlada, como proposto pelo próprio JP. Isso fica óbvio. Algo que pode ser administrado. Né? Porque vejam só, meus amigos, se você jogar tudo isso de uma vez só, ninguém assimila. Assimila vocês, talvez, que assistam o canal Denis Viana Mundo Secreto. Mas o povão vai simplesmente pirar. O povão em geral vai surtar. Porque é muita coisa para absorver de uma vez só. É impossível. Então você vai ter que administrar isso em doses. Né? Isso. Uma dose agora, depois daqui uma semana da outra dose, terceira dose, vai para quarta, quinta. Por etapas. Aí vai ter que ser fracionado. Porque senão a pessoa vai surtar mesmo. Da antigravidade, tecnologias de cura, o governo tentaria manter uma rédea narrativa, apresentando-se como o libertador do segredo. Claro.
Conclusão, relógio psíquico da humanidade. Bledsoe mostra que o cronograma não é cósmico no sentido abstrato, é psicogeopolítico. Gostei desse termo. Psicogeopolítico. As orbes em seu quarto e os mísseis no Golfo Pérsico são extremos do mesmo contínuo. A intervenção não é um castigo, mas um protocolo de salvaguarda cósmica ativado pela estupidez autodestrutiva de uma espécie. Pois é. Fantástico. E agora, meus amigos, vamos falar sobre o 3i Atlas rapidamente. Já vou entrar na Pan Gregory, porque senão eu não consigo terminar a live de hoje. Ou melhor, chegar até o tópico principal, que é a Pan Gregory. A agência de 3 letras afirma não poder confirmar nem negar que possui registros sobre o objeto interestelar 3i Atlas. Isso aqui praticamente é uma confissão aberta. Então, a agência de 3 letras aqui está confessando que o 3i Atlas é muito mais do que ele aparenta ser ou que vocês estão professando. Porque para a NASA é apenas um cometa. No entanto, esta admissão demonstra exatamente o contrário. Que coisa! O caso do objeto estelar 3i Atlas tomou um rumo inesperado, transcendendo os limites da astronomia, adentrando o domínio da segurança nacional. Esse é só um cometa porque é uma questão de segurança nacional. Isso é um pouco contraditório, para dizer o mínimo. Embora a NASA tenha encerrado o caso em novembro passado, classificando como um cometa de ocorrência natural, sem margem para debate. Tem negócio... não quero saber de debate. O Aviloeb está falando, tem outros cientistas falando, mas a gente não está aberto ao debate. Estamos fechados aqui, que o 3i Atlas é um cometa e ponto final. Uma resposta recente à agência de 3 letras sugere que o governo pode estar lidando com informações muito mais sensíveis do que admite abertamente ou formalmente. Em 31 de dezembro de 2025, a Agência Central de Inteligência, vocês conhecem ela, né? A CIA, isso. Respondeu a um pedido de acesso à informação da FOIA. Lembrei do Ron James agora. Isso. Na sigla em inglês, feito por John Greenwald e The Breakfast, um site especializado em documentos desclassificados. Sua resposta foi inequívoca. Olha só isso aqui. A agência não pode confirmar nem negar a existência ou inexistência de registros relacionados ao 3i Atlas. Ou seja, esses registros existem. Vocês estão admitindo. Que coisa, né? Tá aqui o documento, inclusive, para vocês. Tá aqui. Na maior cara de pau. Até onde vai a cara de pau? Tá aqui para vocês. Documento. Pois é. Para o astrofísico de Harvard, Aviloeb, esta posição é contraditória. É claro que é. Né? Contraditório, está sendo bonzinho. É um absurdo, é um verdadeiro paradoxo chamar as pessoas de idiota. E certamente fortalece sua hipótese. Se a comunidade acadêmica e as agências espaciais têm tanta certeza que se trata de um objeto natural, é só um cometinha, por que a agência de 3 letras classificaria a existência de documentos sobre um simples cometa como informação confidencial? É uma ótima pergunta. Aliás, uma pergunta que ninguém pode responder, honestamente, principalmente a CIA. A abordagem de nem confirmar, nem negar é a melhor maneira de ocultar a investigação de eventos raros e imprevisíveis, para não alarmar desnecessariamente o público, sugere Loeb. Tá feio de ver. Como eu falei para vocês, meus amigos, não tem como segurar. É impossível. Impossível. É impossível. Então, o loirão vai ter que, na sequência, espero eu ainda esse ano, começar o processo efetivo de revelação.